Boa tarde. O princípio da segurança jurídica e da presunção de inocência na atual conjuntura é o tema do programa Encontros de hoje, aqui no auditório da Escola de Contas do TCM de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu, Florestan Fernandes Júnior, o conselheiro João Antônio e o professor Gessé Souza, vamos conversar com o doutor Marcos da Costa, autor de várias obras jurídicas e presidente da OAB Seção São Paulo. Boa tarde, conselheiro, boa tarde, presidente, boa tarde, Gessé. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Felicito. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ter a participação do conselheiro João. Com minha honra. Que é também advogado, é um colega seu. Eu queria iniciar essa nossa conversa porque é uma polêmica muito grande com relação ao processo que vem ocorrendo no Brasil de investigação da corrupção que ocorreu principalmente na Petrobras através da Lava Jato. São vários os casos em que advogados têm se colocado contra as prisões prolongadas, né, até de 30 meses, que é um número quase que uma condenação antecipada. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão. O senhor acha que o Brasil hoje vive um período difícil, onde os direitos estão em suspenso? Ou o senhor acha que não chegamos ainda a isso? Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero iniciar pedindo desculpas pelo atraso. O trânsito de São Paulo hoje está terrível. Agradecer o convite. João, obrigado. Dizer o seguinte, a resposta requeria um tempo um pouquinho maior, talvez até uma tese de mestrado ou de doutorado, mas eu vou tentar transmitir o meu sentimento. Nós vivemos um momento histórico, sem dúvida nenhuma, um momento de mudanças, um momento onde a sociedade que se inicia, não diria por uma outra operação, me parece que se inicia em julho de 2013, com as manifestações que nós tivemos nas ruas, e que levaram a um reclamo da sociedade por mudanças de diversas ordens. Dos serviços, da qualidade do serviço, dos preços do serviço e também no que diz respeito ao controle dos gastos públicos, e aí surge a questão, nesse contexto, surge a questão da corrupção. É evidente que a corrupção é um crime dramático para uma sociedade, alcança níveis, os números alcançam níveis inimagináveis, mas, a par da importância do seu combate, ele e qualquer outro tipo de crime só será efetivado o combate se justiça realizada, porque é isso que clama o povo clama fundamentalmente por justiça, se nós atentarmos no seu combate a regras próprias do Estado de Direito que nós vivemos. Nós não vivemos mais em épocas onde o Estado tinha a sua autoridade imposta sobre a sociedade, no sentido de definição de regras e, em cada caso, desconsiderando direitos fundamentais do cidadão. Nós vivemos num Estado democrático, temos que comemorar o Estado democrático. O Estado democrático tem, primeiro, um Estado que deve observar a lei, na investigação, na denúncia e no julgamento. Ao lado disso, nós temos direitos fundamentais, presunção de inocência devido ao processo legal, nós temos o exercício pleno do direito de defesa, os recursos a ele inerentes. E nós temos uma terceira vertente, que é a incapacidade do Estado como um todo de superar as suas mazelas. Quando eu falo mazelas, não estou falando só de corrupção, ou estou colocando a corrupção num ponto separado. Estou falando de ineficiência, da falta de capacidade de prover a sociedade de justiça. Aí vem a morosidade, da morosidade vem a impunidade leva à criminalidade, e aí, ao invés de combatermos as causas que geram todos esses efeitos tão maléficos, nós procuramos, muitas vezes, não raras vezes, jogar nos ombros do cidadão a responsabilidade sobre
essa falta de capacidade do Estado de prestar a justiça e atribuindo ao cidadão ônus que não lhe pertence. Eu digo isso com tranquilidade porque, não raras vezes, o que nós vemos é uma tentativa de promoção da justiça, não com o Estado se aparelhando para fazê-lo, mas procurando mitigar, por exemplo, o direito de defesa, a presunção de inocência, os recursos a ela inerentes. E aí se diz que não tem justiça no Brasil, porque a parte recorre muito, por exemplo. Então, como recorre muito, demora muito o processo, e como demora muito o processo, gera impunidade pela morosidade e até contra a prescrição. Eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque os direitos fundamentais são conquistas que nós tivemos a muito custo. Muita gente sofreu para termos, por exemplo, assegurado na Constituição que uma prova obtida por meio ilícito não pode ser usada no processo. Para termos a possibilidade de ter um judiciário que é um poder que precisa ser reconhecido com a sua independência, com a sua isenção, e o juiz com as limitações que decorrem da lei. Recentemente até ouvi uma proposta, a imprensa noticiou, de que estava sendo construída uma proposta para levar ao Congresso, onde estaria sendo, entre aspas, tiradas as amarras, o cerceamento, e coloco isso entre aspas, que o juiz tem, por exemplo, para decretar uma prisão preventiva. Na verdade, a lei protege o cidadão, a lei permite que o juiz decrete prisão preventiva, mas só o faz naqueles casos, naquelas situações pontuais que a própria lei autoriza. Me alonguei muito. Esse aqui é o tema. O senhor está à frente de uma instituição que é extremamente importante, que tem um histórico, né, extremamente relevante. Eu até me lembro, eu era muito jovem nessa época, mas enfim, na segunda metade da década de 70, sob o comando de Raimundo Fauro. Isso. Né? A OAB teve, eventualmente, o seu instante de maior importância na vida nacional. Né? E elas têm, a minha pergunta se refere, de que modo a OAB precisa enfrentar essa inadequada relação entre a mídia e o poder judiciário, ou seja, porque, segundo muitos, acontece uma espetacularização da justiça, né? Os julgamentos são feitos anteriormente, né? O que fere, o princípio mesmo do Estado de Direito entre nós e o cerceamento da própria função do advogado, né? Eu ficaria muito contente de ouvi-lo, de que modo a instituição ou a OAB agora se põe nesse instante histórico. Obrigado pela pergunta. Eu queria lembrar um instante importante da história da ordem que ocorreu em São Paulo exatamente 40 anos atrás. Em julho de 1977, quando São Paulo tinha na sua presidência o Cid Vieira e o Conselho Nacional Raimundo Faoro, numa reunião que teve em São Paulo, onde houve pela primeira vez a superação da censura da época e os jornais divulgaram com muito destaque a Carta de São Paulo, que era uma carta onde a ordem denunciava a violação dos direitos humanos, denunciava a necessidade, ou protestava pela necessidade de volta ao habeas corpus, que tinha, nós sabemos, sido, objeto de uma série de restrições pelo AI-5, e reclamava pela pacificação do país como o instrumento, o caminho necessário para a redemocratização. Nós vivemos uma situação diferente, porque vivemos num Estado democrático, não num Estado de trevas democráticas, mas, na verdade, nós temos o Congresso, propostas de restrições ao habeas corpus. É uma das propostas daquelas 10 ministros do Ministério Público. E nós temos a violação de direitos humanos, não no mesmo contexto, por óbvio, mas nessa situação onde, por exemplo, ocorrem, só para exemplificar, ocorrem a condição coercitiva em situações que a lei não prevê. A lei prevê a condição coercitiva quando a pessoa não se apresenta, quando há o risco da pessoa fugir, etc. E me parece que a condição coercitiva está sendo usada como instrumento para que a pessoa
não tenha acesso ao advogado. A pessoa é surpresa com a polícia federal na porta, a polícia encaminha ela à frente da autoridade, ou policial ou judicial, e ela imediatamente passa a ser objeto de um interrogatório, sem ter a oportunidade de ter um diálogo prévio com o seu advogado. Isso tem acontecido. E a questão da pacificação, que também hoje nós não estamos mais naquele momento, mas que nós precisamos voltar a ter um país com mais tranquilidade, com mais calma, até para que nós possamos encontrar saídas que o Brasil tanto reclama, sobre todos os aspectos econômico, aspecto social, fundamentalmente social, mas também sobre o aspecto ético. A mídia, evidentemente, cumpre o seu papel, um papel importante, nós lutamos muito pela liberdade de imprensa, mas eu tenho observado e tenho procurado discutir, inclusive nós teremos no dia 5 de dezembro, agora na Ordem, estão todos convidados, um debate sobre um tema que eu acho relevantíssimo para uma democracia. Chama-se o tema da propaganda opressiva. É quando você tem a mídia passando a influenciar num julgamento justo. Então, na Europa, não sei se em todos, mas certamente na grande maioria dos países europeus, existem limitações, por exemplo, para o anúncio da mídia em relação a uma investigação. Muitos países proíbem a mídia divulgar o nome do investigado, para que ele possa merecer o julgamento justo de um lado, e inclusive o julgamento justo em relação à própria sociedade, que o julgamento seja feito pelo Poder Judiciário, preservando-se a intimidade, a privacidade e a dignidade daquela pessoa. Nós tivemos recentemente em São Paulo uma prisão de uma advogada, só para exemplificar e fugir um pouco das operações da Polícia Federal, onde uma TV importante cobriu a própria prisão em flagrante. Então foi anunciado aquela TV que ia ter um jantar da advogada com um político. Esse evento foi filmado, quase que promoveu-se um verdadeiro BBB do evento. Um repórter narrando a chegada, chegou agora o fulano, agora chegou a advogada, agora estão entrando no restaurante, câmaras colocadas dentro do restaurante, há uma conversa que aparentemente não foi nada republicano, digo aparentemente porque não tenho segurança do que aconteceu, porque há muitos cortes na matéria. Aí a advogada sai, quando a advogada sai, ela do lado de fora, ela é abordada pela polícia, evidentemente com as câmaras dessa TV filmando tudo, e aí se fecha, conclui-se com a chegada da advogada na polícia, na delegacia de polícia. Então, esse tipo de situação, amanhã se essa advogada, ela, numa investigação, se entender que ela não cometeu nenhum delito, a dignidade dela, para ser reparada, vai ser muito difícil. Então, tanto nos Estados Unidos, há julgamentos que são anulados, quando esse julgamento se verifica desde a década de 60, quando se verifica que a mídia, de alguma forma, influenciou no julgamento, é o chamado julgamento pela mídia, em face do julgamento justo, a dicotomia é essa, o julgamento pela mídia em face do julgamento justo, quando na Europa há limitações, como qualquer direito, o direito à informação é um direito importantíssimo na democracia, e existem outros direitos também que são da mesma magnitude que precisam ser preservados. E um dos direitos é a questão da dignidade humana. Primeiro, fiz questão de estar aqui hoje, pelo respeito que tem ao profissional Marcos da Costa, um advogado brilhante de uma carreira de sucesso, estudioso do direito, e ainda mais presidindo a Ordem dos Advogados de Seção São Paulo e a importância que essa seção tem, tanto do ponto de vista da corporação, mas também a repercussão das suas iniciativas no plano nacional, mesmo em se tratando da macropolítica, né? Mas, Marcos, eu tenho assim, fazendo um preâmbulo para chegar numa questão que eu acho fundamental. Desde a ascensão do capitalismo e a luta contra o absolutismo e o surgimento do Estado de Direito, e
cronologicamente, o Estado de Direito, né, naquele momento, que era uma resistência ao Estado com o monopólio da violência, o surgimento dos Estados Nacionais, a consolidação dos Estados Nacionais, e junto com ele o movimento constitucional, Constituição entendida em dois aspectos. O primeiro deles, Constituição, expressando um pacto político, pacto de nação, para além do jurídico, mas, ao mesmo tempo, uma força de lei maior. E a ela deve obediência toda a legislação infraconstitucional, que a humanidade foi exatamente se organizando com duas visões importantes. A primeira dela é como atribuir a esse ente abstrato, mas que na sua ação do cotidiano os seus agentes o torna concreto, né? Como atribuir a esse ente abstrato essa capacidade de administrar as desavenças dos humanos e, ao mesmo tempo, por outro lado, como conferir este poder todo a ele dentro de padrões aceitáveis. E o liberalismo, nesta guerra contra os países do leste, as ditaduras de esquerda, algo importante foram se consolidando no decorrer do tempo, que é exatamente o Estado democrático de direito. Aí não mais o Estado de Direito, mas o Estado democrático de direito e suas conquistas. E as conquistas para proteger a sociedade. O devido processo legal, o direito, o princípio do contraditório, o princípio da legalidade e da presunção de inocência. Mas por que tudo isso, todos esses direitos fundamentais postos? Exatamente para impedir que o Estado, que não é um ente abstrato, simplesmente, que está acima e paira sobre os conflitos da sociedade, pelo contrário, é aquele que recebe da sociedade o monopólio da violência para intervir quando for preciso. E como limitar esse poder enorme dado na mão do Estado? Essa é a questão fundamental. O que eu quero, então, colocar no debate aqui, nessa questão, essencialmente jurídica e técnico-jurídica, é o momento que nós estamos vivendo, onde empresários, políticos, pessoas de um outro nível, está sendo questionado do ponto de vista da legalidade das suas condutas. Esse momento está sendo importante para discutir este papel do Estado. Porque presos sem julgamentos por ano a fio, não estão só o Marcelo Odebrecht. Não está só o Marcelo Odebrecht. Visitem as cadeias e vejam a quantidade de negros, de pobres que estão submetidos, você entendeu, a uma conduta do Poder Judiciário e do Estado, portanto, que o Estado em ação, é exatamente esses seus agentes atuando, sem julgamento nenhum e sem nenhuma repercussão na mídia. É para impedir essa força do Estado, essa atuação do Estado, esse absolutismo do Estado nessa hora, que nós avançamos nessa conquista. Então, quero abordar essa questão com esse enfoque e perguntar como é que você está encarando, como é que você vê a situação dessas questões postas e essa questão da emoção, que são exatamente essas questões midiáticas postas previamente preparadas e, efetivamente, a razão que deve prevalecer no magistrado. João, eu vou tentar responder também com brevidade, usando um caso concreto, que foi a decisão do Supremo que autorizou a prisão em segunda instância e que hoje tem sido
objeto de uma nova reflexão por parte dos ministros, sofrendo esse ministro uma pressão gigantesca da mídia, como um todo, a dizer que um retrocesso nessa decisão significaria um prejuízo ao combate à corrupção. E aí eu falo dessa decisão, porque essa decisão nada tem a ver com o combate à corrupção. É um caso concreto, onde 2 jovens da periferia de São Paulo foram acusados de assalto a um candidato, coincidência política. Aí o político foi vítima. Eu digo coincidência por conta dessa exposição midiática. Um candidato vereador estava saindo de um banco, foi abordado e dele teve roubado, foi um assalto à mão armada, 3 mil e poucos reais. Os rapazes foram reconhecidos por meninas, porque ele estava numa moto amarela, e eu fiz questão de ler o processo inteiro, foram indiciados, julgados na primeira instância, e os 2 rapazes da periferia, pobres da periferia de São Paulo. O juiz entendeu que era perigoso e, portanto, mandou prender imediatamente, não autorizou nem recorrer em liberdade, mandou prender. E o outro, o juiz entendeu que não apresentava periculosidade e autorizou que ele recorresse em liberdade. Então, veja só, para prender, eu não preciso nem do processo. Prisão em flagrante, por exemplo, é permitida, né? E existem prisões que a lei autoriza, com prisão preventiva, e que se estabelece muito antes da decisão de segunda instância. Naquelas hipóteses restritas que a lei autoriza. Por exemplo, quando o sujeito está lá tentando destruir documentos, prejudicando o andamento do processo, ou quando há o risco do sujeito fugir, ou quando o sujeito apresenta o alto grau de periculosidade, ele pode continuar cometendo crimes enquanto o processo transcorre, aí o interesse público sobrepõe ao privado, enfim, uma série de situações que a lei autoriza. E aplicou o juiz para um rapaz essa situação. E não aplicou para o outro, entendendo que no outro caso, para ele não apresentar periculosidade, não se justificaria a prisão, e aí autorizou ele a recorrer em liberdade. Por incrível que pareça, a decisão Supremo não diz respeito ao primeiro caso, diz respeito ao segundo. O segundo caso, então, foi condenado, só que autorizado a recorrer em liberdade porque não apresentava grau de periculosidade. Tudo bem. Rapaz pobre, mãe, filho de uma empregada doméstica, de um advogado de Ribeirão Preto, essa advogada atuou em favor do rapaz, de graça, pro bono, contra a mãe que trabalha na casa dele, na casa dela. Tudo bem. O Ministério Público não recorreu da decisão. Só a defesa. Chega no Tribunal de Justiça de São Paulo, 4ª Câmara. Coincidentemente, aquela Câmara que diz que, no caso do Carandiru, houve legítima defesa por parte dos policiais, né, que mataram 111 pessoas, aquela mesma 4ª Câmara. Chega na 4ª Câmara, o relator do processo, sem ter recurso no Ministério Público, ele passa a julgar não contra o caso concreto, mas por um ativismo dele, dizendo que ele entende, que a expressão é mais ou menos o seguinte: a sociedade clama e reclama contra a violência causada pela impunidade, o regime semiaberto, o regime que o rapaz foi condenado, é um estímulo à impunidade, então ele, magistrado, sem ter sido objeto do processo de recurso do Ministério Público, ele, magistrado, afasta o regime semiaberto, converte a prisão em regime fechado e, por converter a prisão em regime fechado, é que ele manda prender. A prisão foi decorrência, não de atitudes tomadas pelo rapaz, mas porque aquele magistrado, aquele desembargador, entende que o regime semiaberto, que é um regime previsto em lei, é um direito do cidadão ao regime semiaberto, naquelas condições, ele, magistrado, entende que, havendo regime semiaberto, é um estímulo à impunidade, e ele afasta o regime semiaberto, decreta regime fechado, e aí manda prender o rapaz. Sem recurso do Ministério Público. Eu vou voltar nesse ponto. Esse processo é objeto de uma série de recursos até chegar ao Supremo. No Supremo, sabe qual foi a opinião do Ministério Público? No Supremo, foi pela soltura do rapaz. O Ministério Público, que não tinha recorrido na decisão de primeira instância, no Supremo, a opinião do Ministério Público tem que conceder o habeas corpus.
prisão é ilegal. E nesse caso é que o Supremo confirma a decisão do segundo instância. Confirma não. Confirma a prisão que se estabeleceu na primeira instância, da segunda instância. Prisão que eu digo porque o HC não discutiu o mérito, discutiu só a prisão. Então, veja só. A maior evolução que existiu no Código de Processo no Estado Democrático foi a vedação a algo que no direito se chama reformagem de impérios. O tribunal poder agravar uma decisão da primeira instância sem aquele que é titular do direito de ação assim o requerer. Por que isso? Porque na medida que o tribunal, no passado, podia agravar a decisão, sem recurso do Ministério Público, sem recurso do titular da ação penal, as pessoas não recorriam, com medo. Mesmo aquelas que eram inocentes, acabavam ficando cerceadas, inibidas de exercer o direito sagrado ao recurso, com medo de chegar no tribunal e o tribunal agravar a pena, piorar a pena. Isso foi abolido no mundo civilizado. E há muito tempo foi abolido no Brasil também. A proibição do tribunal agravar uma decisão de primeira instância sem haver recurso do Ministério Público. Então, mais do que afastar uma cláusula pétrea, constitucional, que é a presunção de inocência, ainda teve um retrocesso nessa decisão de décadas, permitindo que o tribunal pudesse agravar uma pena sem ter recurso do Ministério Público e contra o entendimento do Ministério Público. Esse mesmo Ministério Público é que agora vem dizer que se aquela decisão for reformada, e que eu insisto, ele no Supremo pediu a concessão do habeas corpus, esse mesmo Ministério Público vem dizer que se a decisão for agravada, for mudada, vai ser uma violação ao combate à criminalidade, principalmente o combate à corrupção. Então, isso eu trago como reflexão para entendermos o seguinte: o direito é nosso. É nosso. Outro dia eu vi uma matéria na mesma TV, a TV Globo, onde ela divulgava um diálogo entre advogado e seu cliente. É prerrogativa profissional o sigilo. É prerrogativa do advogado. Mas a prerrogativa do advogado, na verdade, espelha um direito do cliente. O cliente tem direito a conversar em sigilo com o advogado. E eu protestei na época essa matéria e, de fato, a TV não teve mais repercussão, ela só teve naquele momento. E disse o seguinte: eu queria ver uma mídia, eu não quero ver. Mas eu comparo o que aconteceu com a possibilidade de um jornalista ter uma conversa com a fonte gravada e a televisão divulgar a conversa. Eu nunca vi uma TV divulgar a conversa entre a fonte e o jornalista. E nunca tinha visto a TV divulgar a conversa entre o advogado e seu cliente. Então, há institutos que existem para nossa proteção. E aí, desconsiderar esse instituto é simplesmente afastar eixos que são fundamentais do Estado Democrático, e, na medida que nós afastemos esses eixos, certamente um dia isso vai se voltar contra a gente. Há um filme americano, outro dia me passaram um trecho de um filme, um filme antigo, preto e branco, sujeito no palanque, na rua americana, e aí ele fazendo um discurso de ódio, de intolerância, racista, xenófobo. E aí, tal um rapaz, um senhor olhando o discurso, se aproxima alguém, ele diz: o que você está achando disso? Faz todo sentido, acho que ele está certo. De fato, eu vejo ali o americano perdendo seus empregos, não sei o que e tal. Né? E o sujeito continua com o discurso. Aí o sujeito vai, no discurso, vai chamando um, chamando o outro, e de repente fala assim: vamos combater isso, vamos combater aquilo, vamos afastar isso, vamos afastar aquilo, vamos combater os maçons. Aí o sujeito fala assim: maçom? Ué, por quê? Eu sou maçom. Por que vamos afastar os maçons? Aí o cara que está do lado fala assim: pois é isso.
quando nós deixamos, a pretexto, tratando situações que nos parecem afastadas da gente, deixamos que direitos sejam violados, e regras constitucionais, como presunção de inocência, como o direito a ter um advogado, e como o direito do advogado a poder exercer seu munus público, de instrumentalizar o principal direito numa democracia, que é o direito de defesa do cidadão, e para isso eu preciso de prerrogativas, e quando vemos prerrogativas sendo ignoradas por autoridades, quando vemos cidadãos sendo presos sem o devido processo legal, sem o julgamento justo, ou quando vemos discursos, e cada vez, infelizmente, eu vejo mais isso na mídia, de jornalistas dizer, olha, mas aquele sujeito não está preso ainda, o sujeito nem processo ele está respondendo. Está em fase de investigação, mas a mídia cobrando a prisão, ou a mídia dizendo, aquele sujeito foi absolvido, aquele juiz deve ter foi absolvido porque o juiz tem algum viés partidário, político, etc, etc. Aí vem um outro juiz e condena um dobro do pena, e diz assim, não, agora se fez justiça. Pessoas que não têm formação jurídica, que não conhecem o processo, que trabalham com informação que circula pelas redes sociais. Então, eu digo isso para que nós possamos refletir um pouquinho sobre o que acontece. Porque se hoje alguém que nós, por alguma razão qualquer, não gostemos, estamos de acordo, e reclamamos que ele seja punido sem ter sido julgado, amanhã pode ser um filho nosso. Amanhã pode ser um vizinho nosso. Amanhã pode ser nós próprios. Eu estive na Câmara quando eu vi as medidas que foram propostas, as tais das medidas, e tinha algumas propostas interessantes, por exemplo, criminalizar o Caixa 2. Isso é proposta da ordem, de décadas. Mas tinha lá a proposta, restrição ao habeas corpus. E eu não acredito que eu estou aqui na Câmara, e eu pedi para ir lá. E fui lá na Câmara discutir. Eu digo, não acredito que eu estou nessa Câmara dos Deputados, Câmara Federal, discutir um projeto que traz restrições ao habeas corpus. Essa Câmara, que na década de 60, por um ato de soberania, num governo militar, negou que o governo, a autorização para o governo processar um deputado federal, Márcio Moreira Alves, e por conta disso foi baixado às 5 e que tinha como eixo central impor restrições ao habeas corpus. E no regime democrático essa Câmara vem querer discutir restrição ao habeas corpus. Ou querer discutir, por exemplo, proposta que a Constituição veda, não só fala, são inadmissíveis um processo, provas obtidas por meio ilícito. E aí vem um projeto falar, são inadmissíveis provas obtidas por meio ilícito, vírgula, salvo se o agente estiver em boa fé. Mas não tem essa vírgula na Constituição. Como é que a Câmara vai discutir isso? Sabe o que é prova produzida por meio ilícito? Prova obtida com tortura, prova plantada, prova construída sem observância do direito do cidadão. E uma das propostas que eu mencionei muitas, não quero me alongar, uma delas era assim, prisão do investigado. O investigado não é indiciado. O investigado não é réu. O investigado é alguém que está sofrendo uma investigação, e se tem investigação é porque não tem juízo de valor sobre ele, porque se tiver juízo de valor e achar que ele é culpado, ele estava denunciado, ele era réu na justiça. Mas prisão preventiva, uma nova modalidade de prisão preventiva. A prisão preventiva do investigado, para ele não ter acesso a ativos financeiros, sabe para quê? Está no projeto. Para não financiar a sua defesa. Está no projeto de lei do Ministério Público. Então, há limites para tudo. Corrupção é um crime gravíssimo. Como droga, como estupro é um crime gravíssimo. Como feminicídio é um crime gravíssimo. Como há uma série de crimes que são gravíssimos. Uns de natureza pessoal, uns de natureza social. Não há crime que possa ser combatido fora do Estado Democrático de Direito. Se for feito isso, nós não teremos justiça. Nós teremos justiçaria. Eu tenho segurança de que o que a sociedade quer é justiça. Só porque a gente fica discutindo esse ente abstrato, Estado, e parece que é algo distante,
e está acima de tudo. O Estado acusador, o Ministério Público, com todos os poderes constitucionais, é composto de pessoas. Sim. Com ideologias, pessoas suscetíveis a pressões da opinião pública, lê jornais, assiste televisão. Então, se não tiver parâmetros legais, e esse foi um avanço da humanidade, que saiu do Estado razão, do direito razão, para um Estado com direito ciência, exatamente para estabelecer parâmetros. Porque senão o que vale no direito é o juízo de valor do indivíduo. E o indivíduo, na sua circunstância ideológica, do momento conjuntural, das matérias de jornal, das opiniões públicas, de classes. Então, se nós não tivermos parâmetros legais, o direito, valor de cada um, vira um direito subjetivo. Meramente subjetivo. O Estado julgador, o Estado juiz, o Estado magistrado, é cada indivíduo que compõe o poder judiciário. Não é um ente abstrato acima de tudo e de todos. E também o magistrado, por mais preparado que seja ele, está sujeito a influências diversas, de valores diversos, de subjetividades. Então, Marcos, doutor Marcos, essa é uma questão fundamental. O avanço de alguns princípios constitucionalizados e de parâmetros legais é exatamente, e é para isso que serve, a lei positivada, a lei escrita, os princípios constitucionais, é exatamente para parametrizar a atuação, diminuir a discricionariedade do indivíduo que representa naquele momento de julgar ou naquele momento de acusar, né? Diminuir a discricionariedade, os valores subjetivos. Senão não haveria necessidade de você estabelecer códigos. O código é exatamente para limitar o poder e o valor subjetivo de cada um que representa o Estado naquele momento. Então, eu acho que essa é uma questão, e se a gente não discute com esse viés, nós damos ao Estado, que não é esse ente abstrato, é o cidadão naquele momento, poder absoluto de fazer com o cidadão o que bem entender e o que ele julgar naquele momento, o que é, segundo os seus valores, o melhor. Então, acho que o direito ciência e os princípios constitucionalizados e as leis postas é exatamente para diminuir essa... Eu dou exemplo com a questão dos poderes de investigação. Há uma discussão grande, né? Havia no Congresso Nacional uma PEC, que para mim era desnecessária, que dizia respeito aos poderes de investigação do Ministério Público. E aí, a Rede Globo tomou isso como e divulgou muita propaganda em cima disso, dizendo que a PEC seria a PEC da corrupção, porque tiraria do Ministério Público os seus poderes de investigação. Eu acho que o Ministério Público não tem poder de investigação, a Constituição não permite ao Ministério Público investigar criminalmente, e por uma razão só. O Ministério Público, a polícia, o judiciário, eles todos são Estado, é o poder público. E o poder público, da mesma forma que, para evitar o absolutismo, ele se dividiu entre poder executivo, desde Maquiavel, entre poder executivo, legislativo e judiciário, ele também dividiu, no que diz respeito ao Estado punitivo, ele se dividiu em 3 diferentes etapas, atribuindo cada uma dessas etapas a um ente diferente, segregando o Estado. Um Estado é só, polícia é um Estado, polícia é o Estado, o Ministério Público é o mesmo Estado e o Judiciário é o mesmo Estado. O que fez, sabiamente, a Constituição brasileira e muitas constituições do mundo? A investigação era ter que ser neutra. Você não investiga, ao contrário do senso comum popular, a polícia não está para punir, né? A polícia está para investigar. E a investigação tem que ser isenta, neutra.
ela não está para acusar, ela está para apurar. E quando ela apura que não cometeu crime, ela relata que não houve o crime. Quando ela apura que o fulano não cometeu o crime, ela vai relatar que o fulano não cometeu o crime. Ela não está para fazer juízo, ela está para investigar fato e autoria. Ela é isenta. Esse é o Estado investigador, poder investigatório do Estado. Aí tem um outro poder do Estado, é o mesmo Estado que é o poder acusador. Então, quando a polícia investiga e chega à conclusão, sumaria a sua conclusão, sem fazer valor sobre ela, simplesmente ela narra. Aconteceu isso é tipificado como tal delito, e quem participou disso é o fulano de tal. Vai para o Estado, mesmo Estado acusador, que é o mesmo Estado com uma outra função, que é o Estado para acusar. E aí, apresentar a acusação, vai para um terceiro estágio do próprio Estado, é o mesmo Estado, que vai julgar. Contrapondo o direito de defesa, contraposto o direito de defesa, vai fazer o julgamento. Então, quando o Ministério Público investiga, e o Ministério Público ele essencialmente é acusatório, ele não tem o viés isento. Ele investiga para acusar. E quando o Estado investiga para acusar, o Estado pode estar dirigindo essa investigação. Ou pode estar desconsiderando situações que contradizem a tese que está a justificar a investigação para fundamentar uma acusação. Então, por exemplo, se chegar um documento... Só uma pequena parte. Ou pode também já chegar à conclusão, o fulano de tal é criminoso. Vamos juntar as provas para poder condená-lo. É isso. Para dar condições para o judiciário. Mas é efetivo, João, é isso mesmo. Porque quando o Estado acusador, porque o viés dele é acusação, ele se autoatribui um poder que não lhe pertence, que é o poder de investigação, ele está fazendo com que essa investigação deixe isenta. Então, quando fala, eu vi isso num debate que teve entre ministros do Supremo, na época o presidente Supremo era o nosso Jobim, e o nosso querido amigo ministro Eros Grau era um componente, que o ministro Eros começa o julgamento dele, eu tenho um respeito profundo, mas ele começa o julgamento dizendo o seguinte: o Ministério Público é o único órgão no Brasil que não está sujeito à corrupção. É o início do julgamento, é o início do voto do ministro. Então, é assim, é evidente que ser humano não passa a ser mais ou menos corrupto porque veste a camisa A ou B. É o controle social sobre ele, independente do cargo, da função que ele vai ter. Então, exatamente nessa linha, eu concluo com um artigo que eu li há muitos anos, eu sempre comentei esse artigo, Saulo Ramos, falecido Saulo Ramos. Ele, há muitos anos atrás, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, procurarem, se vão localizar esse artigo, tem na internet, na época da Operação Mãos Limpas na Itália. Na Itália existe ainda a figura do juiz promotor. Então, é um promotor com poderes próprios de magistrado. E aí houve um congresso para discutir a importação desse modelo e o Ministério Público propondo que o Ministério Público no Brasil tivesse o mesmo poder próprio de juiz. E um dos poderes que o Ministério Público na Itália tinha e que o Ministério Público queria importar para o Brasil era o poder de decretar prisão. Então, ele estava no Congresso, em um Congresso, tratando esse tema, e o promotor que estava expondo diz: eu quero propor que nós possamos ter, da mesma forma que tem na Itália, que foi tão bem conduzida a Operação Mãos Limpas, que nós possamos ter poderes de decretar prisão. E o Saulo Ramos contra o artigo que ele levanta, ele estava numa bancada de advogados, ele levanta e diz: eu concordo. E começa a receber um monte de chute por baixo da mesa. Né? Está louco? Vai concordar? Eu concordo que o Ministério Público tenha poder de decretar prisão. É justo. Desde que o advogado tenha poder de conceder habeas corpus. Aí equivale ter equilíbrio de armas. Tendo equilíbrio de armas, tudo bem. Mas não dá para o poder acusatório do Estado ter poderes de investigação e a defesa não ter. O que acontece? Perde seu equilíbrio de armas. E quando a acusação tem poderes supremos e a defesa não consegue acompanhar esses poderes, a justiça não vai ser realizada. Doutor Marcos, uma questão que
assim, incomoda muito hoje em dia primeiro, as delações premiadas que são vazadas propositalmente para ganhar manchetes de jornal e chamadas em noticiários das rádios e da televisão. Isso foi feito em abundância no Brasil nos últimos 3 anos, condenando pessoas antecipadamente, né, com denúncias que não estavam comprovadas. Porque a delação premiada, ela só tem valor se comprovada. E para se comprovar, você tem que manter sigilo. Pelo menos é isso que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Toda uma investigação que aceita a delação premiada, essa delação não pode ser vazada. Se for vazada, ela perde o seu valor como denúncia. Aqui no Brasil, se instituiu condenar as pessoas antecipadamente, publicando e divulgando o nome de pessoas que estavam sendo denunciadas. Numa aliança Estado acusador e grande mídia. Então, a questão chegou a um ponto tal que os advogados ficaram sem como defender seus próprios clientes, porque eram pegos também de surpresa, né? Tendo que se defender, se colocar numa posição de defesa sem condições de exercer sua profissão, né? E defender a Constituição. E esses casos acabaram levando, inclusive, à morte de um reitor, né, que teve seu nome publicado e divulgado como sendo o principal suspeito de corrupção dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi impedido de entrar dentro da universidade, né? Esse homem acaba se matando, né, por angústia, por tristeza, né? E um mês depois do suicídio dele, nenhuma prova foi apresentada até agora, nenhuma, de que ele tenha cometido qualquer crime. Qualquer crime. Como é que vai ficar, eu pergunto ao senhor, esses casos todos no futuro? Porque essas pessoas vão poder recorrer ao Estado e falar, olha, foram julgamentos sumários, né? Eu tive minha vida interrompida, né? Porque perdi meu emprego, a minha família ficou desestruturada, né? Como é que fica esses julgamentos sem prova, baseados apenas na convicção? O senhor acha que, no futuro próximo, isso vai causar problemas para a justiça? Eu vi algumas situações, eu não vou nem comentar esse caso de Santa Catarina, pela consequência que teve, e é difícil afirmar, embora pessoalmente tudo leva a crer, mas para não cometer uma certa injustiça. E aí tem mais um agravante, que a mídia divulgou como se fosse ele que tivesse envolvido corrupção. Na verdade, não era isso. Na verdade, depois se verificou que ele foi acusado de alguma forma, prejudicar o andamento rápido de uma denúncia que foi feita por uma gestão anterior a dele. E, na verdade, o que ele estava fazendo era dar direito de defesa às pessoas, né? Ele não estava prejulgando. Mas nós tivemos muitos eventos, onde na mídia, na grande mídia, em redes sociais, a mera afirmação dentro de uma delação premiada de que alguém tivesse praticado algum delito, representasse fosse posto pela mídia e representasse para a sociedade como uma verdadeira condenação. Por isso que a gente vai discutir a questão dessa publicidade opressiva. Então, exemplificar algo que não diz respeito à grande mídia, mas um grande site, um site conhecido, que publicou na semana passada ou 2 semanas atrás uma nota, um site que publica migalhas, não é o site Migalhas, mas é um site que publica migalhas, são trechos pequenos, que diz assim: irmão do ministro comete crime. Afirmativo. Aí você ia ler a notícia, era assim: o cidadão, numa negociação de eleição premiada, disse, aí prescreve, dizia que fazia operação com uma agência,
e essa agência cobrava uma comissão de tal, e essa agência tinha fulano e ciclano que trabalhavam, um deles era chefe, que era exatamente um fulano e tal, que era irmão do ministro. A delação não fala irmão do ministro, fala o nome do fulano. Então, assim, era uma negociação de delação, onde o delator estava atribuindo a alguém a prática. O site, que é um site de enorme projeção, as matérias, afirmava que o fulano tinha cometido o crime. Ele não dizia assim, fulano está sendo acusado. Ele afirmava. E não falava o nome do fulano, dizia o irmão do ministro. Ministro que não havia, em nenhum momento, pelo menos a parte que estava sendo transcrita, teve o nome citado pelo diretor. Então, envolvendo o ministro, na prática, que ele dá como algo concreto, efetivo, provado, julgado, condenado de um crime de corrupção. Então, a delação premiada é, primeiro, um instituto que é usado em alguns países. Nós estamos importando o instituto. Vamos importar. Eu não vejo problema em importar o instituto. Eu não sou contra a delação. Mas não dá para trazer a delação sem criar instrumentos de controle sobre o seu uso. Quando eu digo instrumentos de controle, por exemplo, eu outro dia tenho uma gravação que foi entregue por um advogado. Nessa gravação, um promotor conversando com uma pessoa, dizendo, olha, você vai delatar, você esteve em tal lugar? Tive. Você falou com o fulano? Não. Bom, se você não falar que você falou com o fulano, amanhã vai vir o seu sócio aqui e vai falar. E aí não vai tentar mais você falar. E chegou o advogado e falou assim, não, vamos formalizar. Não vou formalizar nada. Tal. Eu estou falando em linguagem comum. A gravação falava um monte de palavrões. Então, assim, e aí eu estou comentando porque essa gravação, não vou levar o nome, mas essa gravação, o advogado me disse que estava levando a corregedoria, deixou uma gravação comigo. Então, assim, há de se colocar esse instrumento dentro do contexto do Estado democrático, como a prisão preventiva, como a condução coercitiva. Não podem ser instrumentos de acusação, e estou falando de acusação, não estou falando de investigação, porque eles estão sendo usados para acusação e não para investigação. Eles não podem ser colocados como se fossem eles, por si, algo que encerrasse nela própria toda a estrutura de justiça, porque a justiça tem controles. Um deles é a presunção de inocência. Então, quem acusa que tem que provar, não é quem é acusado que tem que provar a inocência, quem acusa tem que provar. E aí nós tivemos já situações, o sujeito ficou preso muito tempo, prisão provisória, e aí esse sujeito baseado na delação, e esse sujeito depois, não o delator, mas o delator falando de alguém, esse sujeito é preso, e aí, depois de algum tempo, acaba sendo absolvido pelo tribunal, porque o tribunal entende que não havia prova contra ele. Mas a mídia já tinha colocado ele como culpado, já tinha sido condenado pela mídia. Então, esse evento no dia 5 de dezembro, que nós vamos fazer lá na Ordem, é um evento importante para discutir um pouco isso. Porque a responsabilidade que nós temos quando nós estamos acusando alguém, e quando eu falo nós, são a sociedade, inclusive na vertente da mídia. Nós tivemos um caso, alguém vai dizer, mas isso é exceção. Não é exceção, nós tivemos um caso de uma mulher que foi morta no Guarujá, porque a mídia divulgou que ela era bruxa. E a sociedade foi lá. A sociedade foi lá e linchou a mulher. Ah, isso foi na época da Idade Média? Não, isso faz 1 ano, 2 anos no máximo. Essa mulher foi linchada. A escola de base. Nós tivemos... O exemplo clássico da escola de base. Não, eu ia falar isso. Tivemos uma família que foi destruída porque a mídia colocou aquele casal como um casal que usava as crianças para práticas ilícitas e tal. E depois a justiça absolveu o casal. Acabou a vida do casal. Então, e ao lado disso também, e aí eu falo como advogado, o direito de defesa é o direito sagrado. Mesmo aquele que está sendo, a quem é imputado o pior dos crimes, tem direito à defesa. Porque ainda que ele seja culpado, ele tem direito a um processo justo até para chegar no final e merecer a pena que a lei atribui a ele. Ele não pode merecer uma pena maior do que a lei atribui. E aí nós vemos esse processo
de a mídia insuflando a sociedade, uns advogados, por exemplo, quase ser linchados na porta de um fórum num processo de um tribunal de júri. E o advogado chegou e a mídia, citando aquele casal, um crime gravíssimo, atribuiu a ele e colocou o advogado naquele contexto como se o advogado tivesse, a mídia colocando como se aquele advogado estivesse prejudicando a condenação. Não prejudicando o julgamento, prejudicando a condenação. E quando o advogado chegou no fórum de Santana, ele foi cercado por populares. Quase foi linchado. Outro advogado, para pegar um caso mais conhecido, do Eduardo Cunha. Outro dia, um colega nosso, que é advogado para ele, na Câmara, disse que ele fez uma crítica a mim, porque eu tinha dito que o Eduardo Cunha tinha pedido a capacidade de representação e devia ser excluído da presidência da Câmara. Eu declarei isso, continuo achando, naquele momento. Os advogados, quando ele foi preso na Polícia Federal, os advogados foram na Polícia Federal se entrevistar com ele e quase foram lixados na rua. Porque quando já se viu aqueles advogados, e eu tenho visto isso, João, recorrentemente. Tem rádios, eu escuto muito rádio, vou trabalhar, corro, tomo banho, vou para trabalhar com o rádio ligado. Eu vejo constantemente ele fala assim, que absurdo, vem com essa história de direito, vem com muito direito, o direito é só para bandido no Brasil. Então, esses advogados que ficam recorrendo muito. Eu vi o ministro Supremo, que até outro dia era advogado, um grande constitucionalista, até pouco tempo, 1 ou 2 anos atrás era advogado, um grande constitucionalista, a justiça é morosa porque advogado recorre muito. Eu digo, peraí, o recurso não é do advogado, é da parte. O recurso é o direito à parte. E o ministro do Supremo, que devia ser o primeiro a servir de defesa dos direitos que são garantidos pela Constituição, o direito ao recurso é um deles. Agora, vamos discutir as mazelas do Estado. Discuta porque o processo demora muito. O advogado é o único que tem prazo. O advogado, se 1 hora, se ele tem um prazo X, ele protocola uma petição 1 hora depois daquele prazo, o cliente dele é penalizado. O recurso é intempestivo, o recurso não vai ser conhecido, é o único. Único. O advogado não tem férias 60 dias. O advogado não tem recesso de janeiro, recesso em julho. O advogado não pega um feriado que vai ser sábado e joga ele para sexta-feira para emendar quinta e sexta-feira. O advogado, então, e quando eu falo advogado, para ficar claro, a sociedade. E esse discurso é um discurso que contamina. Quantas e quantas vezes, falando com jornalistas, eu vejo jornalistas dizer, mas a culpa da morosidade da justiça é de vocês. Nossa, primeiro que não é nossa, é do cidadão. Você está dizendo que é culpa, porque nós somos instrumentos e voz do cidadão. Então, a culpa do cidadão não será por essa estrutura que não teve a capacidade de se adequar por uma demanda social. Nós temos 100 milhões de processos no Brasil, sempre esse número, 100 milhões de processos no Brasil. É verdade. Quase 60% são execuções fiscais. Ninguém fala isso. Então, a sociedade está litigando demais. Não é verdade. Mais da metade dos processos são execuções fiscais, cobranças de tributos e não tributos, receitas. Que o recurso é ex officio. Não, e que o recurso é ex officio. É verdade, para o tribunal. Então, aí você tira mais da metade, 50 e poucos por cento, vamos dizer 50%. O que resta, pode fazer a conta, 20, 30% é o Estado também, ou como autor ou como réu. Tribunal Superior do Trabalho, hoje diretor da PUC, Pedro Paulo Manos, ele era ministro do TST. Eu fui um dia num debate com ele, uma conversa, um diálogo com ele, público. Ele falou, ele disse, ele ainda ministro, ele disse, olha, nós estamos no levantamento um TST. TST, por que o Estado, TST é relação com o trabalho, no emprego. Nós estamos no levantamento no TST. Os 10 maiores litigantes. Dos 10 maiores litigantes, 8 eram o Estado. No TST. E dos 2 sobravam, 2 eram bancos. Mas, dizia ele, não eram bancos na relação do banco com o empregado. É porque os bancos adquiriram bancos públicos, e quando adquiriram os bancos públicos, veio o passivo do banco público
inclusive, as reclamações trabalhistas do banco público. Então, não era que os bancos, na relação deles, original dele com o empregado, é porque veio o passivo. Então, eram os 10 maiores empregados, eram o Estado. Então, é essa estrutura que nós temos que discutir. Né? É um Estado que não consegue atender saúde, educação, segurança e justiça. Eu não estou nem falando de salário alto, não estou nem entrando nessa discussão. Essa é uma outra discussão. Eu estou falando de trabalho mesmo. E aí, o que uma parcela da mídia... Que o jovem que chega na cadeia, chega numa escola altamente qualificada de bandidos. Porque o Estado não consegue uma prisão decente, você entendeu? E jogam todos como se fosse com o mesmo... Uma barbárie. Nós completamos 25 anos do Carandiru. A única condenação que o Estado sofreu foi do carcereiro, e eu não estou entrando no mérito, um carcereiro que se declarou, enfim, com dano moral e o Estado foi condenado a pagar. A família tinha 111 pessoas, dos 111, 84 não tinham condenações. Podia ser qualquer um de nós. 84 não tinham condenações. Não é que era prisão provisória, que não tinha a decisão final, não tinha decisão, não tinha condenação em primeiro grau. Então, e fora isso, né, hoje a prisão, ela é uma fonte de alimentação do crime organizado. Então, nós prendemos gente, porque a sociedade não quer discutir isso. E a sociedade reclama da violência. Mas essa sociedade que pega um jovem de 18, 19, 20 anos, joga para dentro da cadeia sem julgamento. Aliás, outro dia comentando com o ex-ministro Rezec sobre a questão da prisão em segunda instância, eu digo, sabe qual que é a diferença da decisão do Supremo com a decisão preventiva, por exemplo? É que a decisão de segunda instância não é aquela decisão fundada na lei porque o sujeito apresenta alguma das situações que a lei autoriza que ele seja afastado do convívio da sociedade. Exemplo, o sujeito é muito violento, praticou uma série de crimes de violência, então tire da sociedade, mesmo enquanto corre o processo, porque o interesse da sociedade é maior do que o interesse individual dele. A prisão de segunda instância não é isso. A prisão de segunda instância é o seguinte, o sujeito não acabou o processo dele, o processo está demorando, então vamos antecipar, vamos prendê-lo para que ele comece a pagar pelo crime que ele cometeu. Bom, se o Estado, o Poder Judiciário, não definiu qual é a pena, seria culpado ou inocente, definiu qual é a pena dele, como é que alguém pode começar a ter que cumprir uma pena que o Estado não definiu? Esse é um ponto. Segundo, no processo civil, que é muito menos grave, quando eu tenho um crédito, eu posso executar provisoriamente, mas eu tenho que prestar garantia para outra parte. Aí o Estado, no processo penal, vai fazer uma execução provisória, que é isso, não acabou o processo, eu faço ele começar a cumprir pena antes de acabar o processo. Que garantia vai o Estado prestar, caso ele seja inocente? Porque não tem garantia possível, porque um dia de prisão você não recupera o resto da vida. Não há garantia. Agora, terceiro, eu não vou nem entrar na possibilidade de ele ser inocente. Vamos dizer que ele seja culpado. Quanto tempo o Estado, o Poder Judiciário, vai demorar para julgar o recurso dele? 10 anos? 5 anos? Vamos dizer que ele, no final ele seja condenado. Não vou nem entrar na hipótese pior dele ser inocentado. O crime dele, pena máxima, 4 anos. Ele está 10 preso. Porque é prisão provisória. Não tem prazo. E aí, o sujeito que é condenado, que o Estado reconhece, declara como culpado, fixa a pena dele, transita julgado, ele, quando é preso, ele tem direito à progressão de regime. Se ele for preso no fechado, ele cumpre determinado tempo de pena, ele vai para o semiaberto. Determinado tempo de pena, ele vai para o aberto. O sujeito que não tem condenação definitiva, é preso provisoriamente, ele não tem direito à progressão de regime, porque ele não tem pena. Como é que ele vai computar? Ele não tem como computar a progressão de regime. Então, olha as distorções. Eu sempre digo, violação de direito nunca vem sozinha. Quem admite violação de um direito, admite simplesmente afastar o próprio Estado democrático. Porque não vai ter limite para a ânsia do Estado em querer punir. O senhor, como jurista,
o senhor reflete sobre essa situação que está acontecendo, especialmente entre nós, desde 2005, digamos assim, desde o julgamento do Mensalão, ou seja, nessa relação entre mídia e direito. Quer dizer, como é que o senhor percebe isso? O senhor acha que existe, quer dizer, que a luta política agora usa a arma jurídica? Quer dizer, de que forma o senhor percebe isso? Como algo que seja circunstancial, como algo que esteja se aprofundando, como uma onda histórica, etc. Ou o senhor acha que é uma quadra histórica? Eu quero crer que seja uma quadra histórica e faz parte do processo democrático você questionar instituições e institutos, inclusive institutos jurídicos. Né? A democracia é um regime absolutamente imperfeito porque ela permite equívocos. Né? Mas é o melhor dos regimes porque vai se aperfeiçoando a partir do reconhecimento dos equívocos ao longo do tempo e de encontrar soluções para que esses equívocos não voltem a acontecer. Qual é o problema do Brasil? Como eu disse, Europa, por exemplo, há limitações em termos de divulgação do nome de quem é investigado. Não se pode divulgar. Como aqui não se divulga, por exemplo, o nome de uma criança. Na Europa, não se divulga o nome do investigado, seja ele criança ou não. Nos Estados Unidos, se anula processos e situações onde se percebe que a mídia influenciou de tal forma que acabou contaminando o julgamento. Anula-se o processo. Então, e lá é menos democrático do que o Brasil? Ou a Europa é menos democrática do que o Brasil? Não. Qual que é a diferença que eu vejo no Brasil? Nós nunca nos demos o direito de encerrar os nossos ciclos. Então, o Brasil, as crises são recorrentes, mas as crises são recorrentes em qualquer lugar do mundo. Mas qual a diferença do Brasil para os países democráticos? É porque as crises não representam uma ruptura. As crises são enfrentadas pelas instituições que vão analisar ao longo do tempo a solução dada, verificar se aquela solução é a solução adequada do ponto de vista social, do ponto de vista da justiça, e aperfeiçoar para que não volte a acontecer caso se entenda que aquilo houve um equívoco, um excesso, etc. E no Brasil não. Cada vez que há uma crise, nós temos uma ruptura democrática, se fecha Congresso, afasta-se o judiciário, prejudica-se a independência do judiciário. Elimina a política, afasta a política. Civil, por interrupções civis, como já tivemos, por interrupções militares, e, por incrível que pareça, volta-se mais uma vez nesse momento, algumas pessoas a sustentar que, olha, nós estamos em crise. Na época dos militares não era assim. Por causa dos militares não tinha censura, não tinha liberdade de imprensa, não se divulgava o que estava acontecendo, não tinha direito, não tinha nem formalização de prisões, muitas prisões não eram nem formalizadas. Então, assim, nós temos que encerrar esse ciclo. Nós vamos aprender com os nossos erros. A delação premiada, eu tenho absoluta segurança. Ela vai ser usada naquilo que tem de bom e vai ser aperfeiçoada. A própria jurisprudência que hoje os tribunais estão contaminados por uma pressão da sociedade, nós sabemos que estão, muito pressionados pela sociedade, e uma decisão como essa, quando o juiz fala assim, a sociedade clama e reclama contra a violência, isso é uma decisão que não é técnica jurídica, isso é uma decisão política, que espelha um entendimento dele, que por sua vez, certamente, é resultado da leitura de jornais, da leitura de TV, e aí, por causa da TV, ele diz, então não tem mais prisão no regime semiaberto, sem ser legislador. E aí, quando nós encontramos o ponto de equilíbrio, normalmente você tem o fluxo para um lado, né, os excessos, normalmente você vai ter a contraposição desses excessos, são excessos do outro lado, é assim na vida, e aí você vai encontrar o ponto de equilíbrio. A hora que você encontra o ponto de equilíbrio, você segue melhor. Então, eu espero que seja uma quadra, eu espero que isso, como eu espero também que nós aperfeiçoemos, a corrupção, eu também tenho claro, a corrupção, ela tem que ser combatida de forma preventiva. Não tem que ser deixar acontecer para depois agravar pena, tem que combater antes, aperfeiçoar os instrumentos de controle, criar mais, dar mais transparência às ações, fazer toda uma... Aumentar a população carcerária não é a solução. Porque não vai resolver o Estado problema, chega isso é efeito, não é causa. É regular o lobby,
Tem uma série de questões que precisam ser tratadas, enfrentadas e resolvidas. E aí você pega os Estados Unidos era o país mais corrupto do mundo. Nós tivemos um prefeito na década de 40, década de 50, que era um campeão, era conhecido o caso, era campeão de corrupção no mundo inteiro, de Nova York. E aí viveram aquele período, combateram, tiveram a inteligência suficiente para, certamente devem ter cometido os excessos, mas acabou, eles se autocontrolaram e hoje é tudo muito mais republicano. E, aliás, outra coisa que nós temos que fazer no Brasil, há um regime, né, há um sistema que funciona em alguns países, nós temos que trazer para o Brasil também, chama República. Né? Um dia, quem sabe, nós possamos ter um país republicano também. Doutor Marcos, eu queria que o senhor agora respondesse algumas perguntas aqui do pessoal do Facebook, e aí, se desse para o senhor ser mais conciso. Eu até, ouvindo aí o senhor falar da questão dos Estados Unidos, eu, há um tempo atrás, conversando com um amigo meu em Nova York, que é correspondente, mora lá nos Estados Unidos há 30 anos, ele me surpreendeu dizendo que a corrupção nos Estados Unidos talvez fosse igual ou maior que no Brasil. Que a única diferença é que lá, todo dia, você via um prefeito saindo algemado do seu gabinete, em processos que corriam dentro do maior sigilo e que surpreendiam a todos, porque quando a justiça, a polícia chegava para prender um político corrupto ou um empresário corrupto, chega já com tudo muito bem investigado, sem nenhum vazamento, sem escandalização, sem a condenação antecipada, né? Ou seja, é tudo feito dentro de critérios republicanos que interessam a uma sociedade que quer ser civilizada e que quer melhorar. Bom, o Antônio Carlos Serrano pergunta: quais as medidas efetivas da preservação das prerrogativas dos advogados que a OAB São Paulo vem tomando diante dos abusos processuais praticados? Como a gravação de conversas entre advogados e clientes, prisões abusivas, condução e investigação de advogados e etc. Nós temos denunciado no CNJ, temos ido para a própria Justiça, ainda recentemente, ontem, por exemplo, veio uma decisão do CNJ, num caso no juiz Bauru, que proibiu o advogado ter acesso a consulta rápida a um processo, exigindo que o advogado entregasse procuração. Muitas vezes eu fui procurado por um cliente, e antes de ser contratado, eu quero ver o processo, até para poder orientar o cliente, não preciso ser contratado para isso. Eu vou, olho o processo, depois eu volto e vou dialogar com o cliente, dizer, olha, a acusação é essa, vai demorar tanto tempo, e vou acertar, inclusive, a questão dos honorários. Então, diariamente ir ao CNJ e, fundamentalmente, a própria Justiça, impetrando o mandado de segurança, impetrando habeas corpus em favor de advogados. Se reclama, por exemplo, muito do Ministério Público, com razão, discutindo a lei do abuso de autoridade, do tal crime de hermenêutica, né? Que é aquele crime que não é uma tipificação precisa, não é, a lei não diz isso é o delito de uma forma muito precisa e permite que haja interpretação, que é um absurdo. Mas o Ministério Público vira e mexe, advogado público dá parecer, e o Ministério Público, esse parecer é diferente daquilo que eu penso, e entra com queixa-crime contra aquele advogado público, como se ele estivesse praticando um crime de prevaricação, enfim, porque ele tem um entendimento diferente daquele que é o entendimento que o Ministério Público, que aquele promotor tem. Isso é uma luta diária. E ao lado disso, discussão no Congresso Nacional. Essa gestão, nós começamos a gestão com a vitória de aprovação de uma lei, que é da ordem, é da sociedade. Nós aprovamos, no começo da gestão, uma lei que saiu de São Paulo, fomos nós que apresentamos a OAB de São Paulo, que, na medida que o Ministério Público passou a entender, e agora, inclusive com o aval do Supremo, de que ele tem poderes de investigação, nós conseguimos uma alteração legal, uma alteração no nosso estatuto, que é uma lei federal, acrescentando ao estatuto o poder do advogado participar da investigação também. Porque a investigação deve ser neutra, não deve ter nem acusação nem defesa, mas se a acusação existe, então que se promova a presença do advogado também, promovendo essa defesa, fazendo com que a paridade de armas encontre seu ponto de equilíbrio. Então, essa luta no Judiciário, no Legislativo e no CNJ. Bom, o José Leonardo
pergunta: é realmente difícil que investigações menores sejam levadas a sério? E por essa razão temos tantas pessoas agindo de má fé, golpistas e estelionatários agindo na certeza da impunidade. Assim, minha pergunta é: qual a razão da lei permitir tamanha dificuldade na investigação de maneira geral? A lei não permite, é um equívoco. A lei autoriza a investigação. O que acontece é que o Estado muitas vezes não fornece, por exemplo, a autoridade policial, a estrutura e os elementos para que ele possa promover a investigação. É simples assim. Não tem investimento em inteligência. Se tem delegacia, eu não estou falando... Eu fui só uma parte. Eu fui visitar um colega na 50DP, um advogado amigo meu na 50DP, e chego na 50DP, conversando. A estrutura aqui é a seguinte, conselheiro João Antônio. Está vendo esse computador? Eu trouxe de casa. Porque o daqui quebrou e faz 6 meses que não tem conserto. Então, eu trouxe o meu computador de casa. Então, e nós estamos falando da Polícia Civil responsável pela investigação. Como é que se quer um Estado eficiente na hora de investigar, se o delegado tem que levar de casa o computador? No caso do Rio de Janeiro, eu fui ao Rio de Janeiro de manhã, o presidente Felipe Santa Cruz me recebeu num evento da ordem para anunciar um evento que nós vamos ter em São Paulo. E estava tendo, ia com ele, mas atrasou o voo em 1 hora, e acabei não conseguindo chegar a tempo, num evento que a OAB do Rio de Janeiro está promovendo em favor da vida, e denunciando a falta de investimento da Polícia do Rio. Nós temos quantos casos de policiais militares mortos esse ano? E a Polícia do Rio completamente desestruturada, sem investimento necessário para cumprir sua função. Aí o que acontece? O inquérito não acaba, o índice de identificação de homicídio, por exemplo, hoje em torno de 4%, 5%, 6%. O inquérito não acaba. Quando acaba mal feito. É a culpa do policial? Não, não tem estrutura. E aí vai para a justiça, começa com uma investigação, que é uma denúncia que é feita a partir de um inquérito mal concluído, a denúncia é imperfeita. E enfrenta o judiciário que não se adequou para fazer jus frente à demanda que veio com a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que ampliou direitos e o acesso à justiça, garantiu o acesso de todos à justiça. Resultado disso, morosidade e impunidade. Culpa de quem? Culpa do cidadão. Então vamos prender ele mais cedo, vamos tirar direito, vamos permitir a prisão temporária, porque afinal de contas ele é bandido. Não teve processo, não importa, vamos prender ele, para que ele fique preso, porque nós sabemos, ele é bandido. Está aí, todo mundo sabe. Então, esse é o movimento que precisa ter muito cuidado e muita reflexão, porque o discurso é esse mesmo. E quando, na verdade, nós não estamos atribuindo ao Estado, que é o grande responsável pela mazela, o Estado como um todo, que se o Estado investisse na polícia, a polícia concluísse inquéritos bem feitos, não tinha morosidade, porque a denúncia era feita de forma adequada, o juiz tinha condição de julgar, o advogado tinha condições de exercer o direito, instrumentalizar o direito de defesa, porque o cliente sabia do que estava sendo acusado. Isso é uma justiça mais rápida e mais perfeita. Bom, eu só preciso de rapidamente abordar um tema, Florestan, que eu acho da mais alta importância, porque virou uma costume que algumas autoridades, tanto do Judiciário como do Ministério Público, mesmo não citando, mas na prática argumentando, a tal teoria do domínio do fato. Nascida na Alemanha, Hans Wessel, depois Roxen aprofunda essa matéria. Aqui no Brasil, chegou mais recentemente com maior lá na Alemanha, tentando buscar o Estado, tentar buscar o sujeito oculto do crime. Como resolver o problema daquele que está por trás dos executores? O sujeito intelectual do crime, que é justo, uma preocupação do Estado. Teoria do domínio do fato, de maneira mais popular, se a pessoa tem o controle da situação, se um secretário da educação ou da saúde tem
tem que ter o controle daquela instituição, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, respectivamente. Se ele não tem, deveria ter. Então, se o sujeito embaixo pratica um crime, em tese, este sujeito que deve que ter o controle da situação, o controle dos fatos, né, podem ser, de alguma maneira, investigada e punida. Este argumento tem justificado, muitas vezes, o acusador, ou até mesmo o juiz, tivemos experiência no próprio Supremo de argumentação de ministro do Supremo, no sentido de dizer o seguinte: não tem prova contra o cidadão, provas materiais. Mas, pela circunstância, ele dominava a situação, ele dominava os fatos. Portanto, independente de prova, ele é responsabilizado também. Essa teoria, se aplicada sem nenhuma mediação com o direito material e com o direito processual, né, com o direito formal, ou seja, sem obedecer às regras e, portanto, sem obedecer à necessidade de prova material, vira um instrumento valorativo na mão de pessoas que podem usar a depender das circunstâncias conjunturais para isso ou para aquilo, para valorizar aquele momento, um cidadão daqui que é mais afinado com a pessoa ou que está mais distante ideologicamente. Como é que você está vendo essa abordagem da teoria do domínio do fato no Brasil? Inclusive, a condenação através de convicção. No Brasil, há uma tradição do direito civil, né? Há uma diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva depende de culpa, a objetiva não. Então, um desastre atômico, um desastre avião. No desastre avião, há uma responsabilidade objetiva. Não importa se houve ou não houve, responsabilidade parte da companhia. Ela é responsável na queda em si do avião, manutenção, é a responsabilidade civil, ela tem que pagar. Me parece que, trazendo isso para o campo penal, o que está se fazendo é algo parecido. Então, está se criando a responsabilidade objetiva, ou seja, a pessoa é considerada culpada, mesmo sem ter a responsabilidade subjetiva, sem ter a culpa. No seguinte contexto: independente do que ela fizer, ela tem obrigação perante a sociedade por algo que é realizado dentro do contexto que ela, por exemplo, dirige. Um empresário dirigindo uma empresa. O empresário dirigindo aquela empresa, se algum ente abaixo dele praticar um ato, por exemplo, de corrupção, o empresário deveria saber, porque o empresário é que faz o cheque, ele que autoriza o pagamento, ele tem controle da contabilidade, então, de alguma forma, ele tem responsabilidade. Ele tem o domínio dos fatos. Ele tem o domínio de todos os fatos, a permitir que ele identificasse a prática do delito. Então, ele seria responsável por aquele delito, independente de ele ter participado ou não da realização daquele delito. Eu não faço criminal. Eu tenho uma dificuldade gigantesca para falar sobre processo crime por causa disso. Mas, até onde eu saiba, nem na Alemanha essa teoria é aplicada. Dessa forma, não. Então, é a mesma coisa do que foi feito em relação à delação premiada. Quando nós importamos institutos de fora, nós temos que, primeiro, verificar como esses institutos são, quais tipos de travas sociais eles têm na origem, para que eles não se tornem instrumento de autoritarismo. E a segunda é saber até que ponto esse instituto se adequa à cultura jurídica do próprio Brasil. Porque, às vezes, é um instituto que nós temos, que traz consequências que o nosso direito não está preparado a assumir. Ou que o nosso direito tem outros instrumentos para promover o controle sobre aquela situação. Então, são situações novas que nós temos que ter cautela, muita cautela, na hora de empregar. Independente de quem é aquele a quem está se atribuindo. Porque, às vezes, a gente está falando do instituto
E aí já se vem, não, mas está falando isso porque aquele sujeito foi preso, aquela mulher foi presa. Não é isso. Nós estamos falando sobre institutos jurídicos. E os institutos jurídicos servem para o João, para a Maria, para o José e para qualquer um de nós. Bom, e a delação também sem coação do Estado, né? Porque se o Estado coage, por exemplo, o acusado vai para a cadeia preventivamente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o Estado acusador ameaça o filho, a mulher. Isso é tortura psicológica. O instituto aplicado em outros países pressupõe a voluntariedade. Senão, é o mesmo que o Estado autoritário durante um certo período fez no Brasil, que era torturar para que o acusado confessasse. Bom, deixa eu ver, o que a OAB tem feito contra a crescente violência policial em São Paulo, sobretudo frente aos abusos vistos contra manifestantes? É o Ricardo Pantin, pelo Facebook. Olha, ontem eu vou exemplificar uma situação. Nós tivemos casos, inclusive envolvendo advogados, nós denunciamos ao próprio Tribunal de Justiça Militar. Pedimos investigação e o prosseguimento da ação penal na Justiça Militar. Mas eu vou exemplificar com uma conversa que eu tive ontem com um deputado. Há um projeto tramitando na Assembleia Legislativa que foi proposto pela OAB de São Paulo, foi eu que propus, que diz respeito à instalação de câmaras nas viaturas de polícia. O que daria mais segurança para o próprio policial, que muitas vezes é acusado numa determinada situação, onde não há testemunhas, e acontece uma fatalidade e ele é acusado de ter cometido um abuso, e talvez não tenha cometido. Então, há muitos países, os Estados Unidos é um exemplo, nós temos aqui no Brasil algumas iniciativas, uma câmara de vídeo é muito barata. Coloca uma câmara de vídeo na viatura de polícia e a câmara vai gravando. Se tiver algum incidente no patrulhamento, recupera essa imagem, o custo é muito barato e dá segurança ao próprio policial. Esse projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Jorge Caruso, foi pedido nosso, e se encontra a Comissão de Constituição e Justiça. E, por coincidência, ontem eu conversei com o deputado relator, pedindo a ele, dizendo, olha, é um projeto de interesse social, porque ao lado de dar ao cidadão um pouco maior de tranquilidade, porque inibe abuso, porque essa pessoa sabe que está sendo gravada, evidentemente ela vai pensar 2 vezes antes de praticar um abuso, dá segurança também ao próprio policial, que amanhã, esse projeto nasceu num dia que faleceu aquele menino de 10 anos, vocês vão lembrar, o menino assaltou um carro, estava dirigindo, houve a morte dele por parte dos policiais, houve uma discussão se o menino teria reagido, se de alguma forma ele teria dado causa à ação dos policiais. E aí eu disse, olha, se nós tivéssemos câmaras nas viaturas, era só resgatar o filme e se verificaria. Aí foi apresentado, isso foi em 2016, foi apresentado o projeto está lá na Assembleia, e vamos ver se ele tem algum andamento de forma a gente ter pelo menos mais essa segurança em termos de atividade policial. Presidente, eu acho ótima a ideia, mas eu acho que num país que não consegue dar, como disse aqui o conselheiro João Antônio, um computador para um investigador, eu tenho dúvidas se eles vão ter dinheiro para colocar uma câmera e dar manutenção para essa câmera. Mas a câmera... Talvez dinheiro tem, talvez falta de vontade política, não. A câmera é barata. A câmara é barato. Eu até disse outro dia, discutindo uma discussão desse tipo, eu não estou nem falando para ter essa câmera com transmissão ao vivo, num painel, não é isso. É uma câmera ficar gravando. E aí, se tem algum incidente, vai lá e resgata a gravação na própria viatura. Não é caro isso. E é algo que daria segurança para todos, insisto. Inclusive para o próprio policial. Acho que talvez o cidadão fizesse isso, também seria bom, né? Colocava no carro dele uma câmerazinha. Bom, eu queria passar a palavra para o conselheiro João Antônio, para ele fazer aqui o encerramento, porque ele ficou muito feliz com a sua presença aqui, né, e fez até
questão de participar da entrevista, e foi muito bom, porque, como advogado, ele tinha questões interessantes, e como homem público também tem uma bagagem que acrescentou nesse nosso debate. Então, eu queria passar o encerramento do programa ao conselheiro João Antônio. Encontros é uma atividade de debate que a gente realiza aqui na Escola de Contas com a pretensão de trazer temas polêmicos numa diversidade ideológica e programática ampla. E eu sempre tive vontade de trazer aqui o Marcos da Costa, não somente pelo respeito que tem à figura humana, à instituição, a AB, que ele representa, mas porque beber na fonte de conhecimento de uma pessoa tão preparada como o Marcos da Costa, eu acho que é fundamental para a gente construir um país melhor. De maneira que a sua presença aqui engrandece não apenas a Escola de Contas, mas o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu agradeço demais a sua participação. Acho que o direito não está aí para agradar este ou aquele. O direito está aí como instrumento de justiça. E a justiça no Estado democrático de direito é fundamentalmente expressão de normas pactuadas. Isso é o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito são normas pactuadas. Esses encontros com pessoas qualificadas, como o Marcos da Costa, eu acho que só vem engrandecer essa diversidade de opinião que a gente pretende propiciar à sociedade paulistana através da Escola de Contas. Eu agradeço demais a sua participação e espero contar com outras oportunidades. Primeiro porque sempre que converso com o Marcos da Costa eu aprendo muito. E essa tarde não foi diferente. Aprendi muito com a experiência e com o conhecimento do presidente da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo. Muito obrigado.